é o chapéu da minha mulher. Aliás, esse chapéu é igual àquele chapéu do velho Ulisses Guimarães, os Borsalinos, você se lembra? Eu ganhei de um companheiro de partido naquela época, um chapéu igual ao que usava o Ulisses Guimarães. Mas esse aqui, quem usa de vez em quando é a minha mulher. Eu não uso chapéu. Minha gente, conversar sobre a queda do parente da Petrobras. É evidente que ele se demite com uma carta, né? Não é demitido pelo governo, pouparam ele disso, mas o parente era o responsável por essa política maldita. Ele era uma espécie de interventor dos interesses norte-americanos na Petrobras. Ele colocou um representante da Shell no conselho de administração e a demissão do parente, por si só, não é suficiente. É uma vitória dos petroleiros, é uma vitória do movimento dos caminhoneiros, é uma vitória do Brasil. Mas o que tem que mudar é a política de formação de preço. A Petrobras tem que voltar a ser dos brasileiros, atender aos interesses nacionais. Não sei se a mera saída do parente resolve esse problema. Todos eles se subordinavam ao ministro da Fazenda, que era o Raio do Meirelles, o ministro da Ponte para o Futuro, do liberalismo econômico, que é substituído por um mandalete seu, um preposto de quinto escalão, tal de guarda, que tem o mesmo discurso absolutamente inconsequente, um nonsense na administração da política. E faz isso com uma cara de seriedade. É incompetente ou é corrompido pelo liberalismo econômico ou faz parte dessa corrupção de entrega ao Brasil. Então nós temos que mudar também o ministro da Fazenda, mudar a política do Brasil. Agora, eu entrei no ar nesse momento porque antes de ontem no plenário, o senador Cristóvão Buarque me dizia: Requião, a diminuição do refino do petróleo nas refinarias brasileiras se dá pelo fato de que as nossas refinarias não conseguem refinar o petróleo do pré-sal. Eu fui consultar os técnicos. Achei um absurdo isso. E realmente é um absurdo. A diminuição do refino se deveu à política de importação do parente. Subiram o preço do petróleo brasileiro a uma média de 50% a mais do que o custo internacional. E em alguns momentos 57%. Então, como o preço brasileiro estava nas alturas, valia a pena para os importadores, a Shell, a Cosan e a Ipiranga, principalmente, e mais os 400 importadores de empresas menores em todo o Brasil, comprar petróleo mais barato lá fora e vender aqui. E as refinarias brasileiras deixaram de refinar, a média exata hoje parece que é 36,6% da sua capacidade. Porque não adiantava refinar, não tinha mercado. Não adiantava o refino, não tinha mercado. E a Petrobras não tinha onde estocar um petróleo que não era vendido. Então, está totalmente liquidada esta falácia de que as refinarias não agiam, não estavam funcionando com a sua plenitude, porque não refinavam o petróleo brasileiro. Não é verdade. Então, o parente foi o condutor de uma intervenção dos interesses norte-americanos, das multinacionais da Petrobras, naquela linha da ponte para o futuro, e é um primeiro passo. Disse que toda grande marcha começa com o primeiro passo. A saída do parente é positiva, mas tem que limpar a Petrobras desses diretores e desses quadros que a veem como uma empresa completamente desligada dos interesses do Brasil e vinculada ao interesse do mercado, dos seus acionistas, principalmente dos acionistas norte-americanos. Parênteses para uma nota: quem colocou as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, vendeu 30% delas, foi o Fernando Henrique. E daí nós abrimos para esta visão de mercado global, onde o interesse nacional não funciona. O trabalhador brasileiro está sendo explorado pelas teses da Ponte para o Futuro. Se avilta o trabalho, explora o trabalho, paga pouco, é uma semi-escravidão. Mas a tragédia de tudo isso é que à medida que aumenta o número de excluídos, esta política neoliberal, esta ponte para o futuro, não dá nenhuma atenção aos excluídos. As pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho, porque não tem mercado de trabalho, com a falta de desenvolvimento, principalmente industrial do Brasil, não tem nenhum amparo por essa política de mercado que está sendo levada no nosso país.
são tratadas como lixo. E para vocês entenderem isso melhor, eu recomendo um manifesto, um posicionamento da Sagrada Congregação da Fé, da Igreja Católica, extremamente esclarecedor sobre isso tudo. Mas fica aqui claro, o parente é um primeiro passo, tem que ir o resto. A grande caminhada pela democratização do Brasil e a devolução do país ao seu povo começou, mas é apenas o primeiro passo. Temos que continuar pressionando de olhos abertos, esclarecendo a opinião pública para que outros passos sejam dados. O parente saiu, é bom, mas tem muita gente igual ao parente. E o fundamental é que no Ministério da Fazenda tem um preposto, um mandalete da ponte para o futuro, dos bancos e do Meireles. Minha gente, isso não pode continuar, porque isso está acabando com o país. E esta visão de exclusão absoluta dos mais pobres tratados como lixo, vocês vejam, para baixar o imposto da Petrobras, esses apedeutas, esses irresponsáveis, cortaram na saúde, na educação, nos investimentos exatamente para as pessoas de menor renda. O que eles querem? Provocar uma guerra civil no Brasil, transformar o nosso país numa Ásia. Querem que surjam movimentos como o Exército Islâmico, a loucura dos despossuídos e agredidos pelo capital e essa voracidade absoluta por concentração de renda e lucro. Minha gente, a intenção nessa sexta-feira era essa. E eu ainda recomendo para quem não ouviu, assistam um discurso que eu fiz no plenário do Senado hoje. Hoje estávamos eu e o senador Pedro Paim, mais um senador que presidia a mesa, mas só eu e o Pedro Paim no plenário. O Paim falou, eu dei alguns apartes, depois eu falei com apartes do Paim, tentando levantar o nível de consciência popular sobre o que está acontecendo no Brasil. Está também no Facebook. Essa é uma gravação ao vivo que vai aparecer no Face. E eu quero terminar essa minha participação com uma consulta aos entendidos de Facebook e de Twitter. Eu tenho transferido o link desses meus pronunciamentos no Facebook, ao vivo ou na tribuna do Senado, para o Twitter. E no meu iPad, esse vídeo não abre. Ele abre, por exemplo, no telefone. Estou gravando agora no iPhone 8. Ele abre, tá aí, se encontra lá acessando o link, todo o vídeo gravado ou na tribuna ou aqui, como estou gravando agora na minha casa. Mas no iPad, eu tenho um iPad, no iPad não abre, diz que não está habilitado. Alguém podia me socorrer e me ensinar como é que eu faço para colocar acessível pelo Twitter o que eu gravo agora? Se algum especialista puder, nesse espaço de resposta, me dar uma informação, eu agradeço. Eu não sou um especialista em internet, em iFace e nesse sistema todo, mas eu estou utilizando bastante disso, porque como vocês devem ter notado, eu não consigo falar nas televisões e nas rádios do Brasil, e nem principalmente do Paraná. Tá? Tudo fechado para qualquer pronunciamento democrático, nacionalista e popular. O golpe, a ponte para o futuro, não abre um caminho para mim. Ela, pelo contrário, evita que eu possa me pronunciar. Não só a mim, mas toda a voz progressista e nacionalista está tendo dificuldades com esse domínio do capital financeiro e esta ladroagem toda que assumiu o comando do país. Uma boa tarde para vocês.